Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que estejam todos bem. Mais um dia aí, mais um vídeo, né, para nossa coleção aí do estudo da palavra, né? E eu sei que o vídeo não, meus vídeos não tá tendo muitas visualizações, mas se chegar para alguns poucos e essa palavra da verdade entrar no coração da pessoa, que não é a minha verdade, tá? É a verdade de Deus. Eu sou uma pessoa usada. Deus não está interessado no meu achismo, na minha opinião. Deus está interessado em obedecer a palavra dele e falar da parte dele mediante a sua palavra, tá? Então é isso que eu venho fazer nos vídeos, né? Embora muitos podem não concordar e e não e não entender no início, né? Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, o que eu vim dar sequência àqueles vídeos lá, né? Que eu já fiz atrás, né? Que para que servem as religiões, né? E muitos fica assim meio com raiva de mim, né? Porque eu falo dessa forma. Mas eu sempre falo do sistema, tá? Eu não falo de indivíduos, de pessoa. E quando eu falo de indivíduos, eu não cito o nome, tá? E se alguém, porque às vezes alguém pergunta, o fulano lá de tal, aí eu tenho que citar o nome da pessoa. Só que eu falo, ele vai se entender com Deus, não é comigo, entendeu? Eu prego o que Deus fala dos atos da pessoa em si. Eu não falo da pessoa em si. Não sei se deu para vocês compreender. Porque eu também sou falho e tenho meus pecados e eu vou me entender com Deus. Por eles todos. E já estou me entendendo que Deus já está... ele já está me conduzindo, limpando meus erros e meus pecados, irmãos. A partir dessa vida aqui. Porque essa vida aqui, ó, para vocês entenderem. O céu e o inferno, os dois começam aqui, nessa vida, tá? Muita gente não entende isso porque não vai para as escrituras. Quando você crê no nome de Jesus e na obra de Cristo na cruz e crê que Jesus é o único suficiente, eu estou falando único e suficiente, você não precisa de mais nada, só de Cristo. Porque se você buscar mais alguma coisa, como você está falando para Jesus assim, ó Jesus, eu tenho que dar uma forcinha para você, porque você sozinho não consegue me mudar, você não consegue tocar em mim, você não consegue me transformar, você precisa de mais alguma ajudinha da religião ou da minha parte mesmo de eu fazer minhas boas obras, né? Aí quando você chegar lá no céu, você vai falar, ou Jesus vai perguntar, por que você está aqui? Ah, porque eu fui bonzinho, eu fui honesto, paguei minhas contas, fiz isso, fiz aquilo. Aí Jesus vai te dizer, por que eu morri na cruz então? Então não precisava morrer lá, você consegue fazer tudo sozinho. Entendeu? A glória vai para você, não vai para Cristo, não vai para Deus. Deus enviou o Filho dele para pagar o nosso pecado. Como é que você quer pagar com obras? Certo? Quem está debaixo da lei e de obras está debaixo da maldição. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não tenha que fazer obra. É difícil de compreender. É só você lendo a palavra de Deus e buscar o discernimento do Espírito. Orar antes de ler a Bíblia, orar, fazer oração. Mova do seu Santo Espírito, Senhor. Me dê entendimento segundo a sua vontade, não a da minha carne. E me esvazie do meu intelecto humano, da sabedoria humana e me enche da sabedoria do Espírito Santo. Porque senão você vai interpretar as coisas de Deus com o entendimento da carne. Igual faz os falsos profetas com o curso de teologia que eles fazem por aí. Eles não têm a direção do Espírito verdadeiramente. É um entendimento da sua própria mente carnal. Que eles botam de regra de lei religiosa que é lei de homem, não é lei de Deus. Entendeu? A lei de Deus está bem explícita na palavra dele. Quem não vai para lá e quer obedecer a lei de homem, achando que aquele homem é de Deus, sem você provar os espíritos para ver se provém de Deus, porque na palavra de Deus, meus irmãos, diz assim que até Satanás se revestiu em anjo de luz e os seus ministros e ministros de justiça, ou seja, vai vir com a aparência de santo para enganar, porque hoje a possessão demoníaca não é igual naquele tempo lá que tinha na época dos apóstolos, que acontecia o que, meus irmãos? Naquela época lá, o pessoal ficava feroz, atacava os outros, ficava babando, se retorcendo. Não que não tenha isso ainda hoje, pode ter, mas é em escala muito minúscula isso daí. Hoje, a estratégia do diabo, ele descobriu que é muito mais fácil você levar um engano com aparência de santidade, porque aí ele só consegue enganar se fazendo por santo. Porque se ele se fizer por mal, todo mundo vai saber que é o diabo, ou que ele está usando aquela pessoa lá para poder fazer engano. Então o que ele vai fazer? Ele vai se vestir de santo,
vai usar a própria palavra de Deus como ele usou na tentação de Cristo lá no deserto. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando, para poder enganar. E se você não tiver nas escrituras, você vai ser enganado. Não estou dizendo aqui que você pode perder sua salvação. Pode perder. Se você nunca teve, você não vai perder porque você nunca teve. E se você... porque a salvação verdadeira, o verdadeiro cristão não perde a salvação, gente. Entendam isso. E muitos religiosos não querem entender. E ensina ainda, conduzido pelo próprio diabo, que você perde a salvação. Que a gente perde a salvação. Quem perde, não é que perde. É que pensa que é crente, mas não é. Porque nunca foi. Porque o cristão verdadeiro, o que acontece com ele? Ele entende que ele é pecador, tá? Ele é pecador, ele é miserável pecador, e muitos não querem aceitar isso. Muitos não querem se olhar para dentro de si mesmo, reconhecer os seus erros que fez lá atrás, falar, ó, foi erro miserável, foi pecador, porque dói você falar assim, eu sou mau caráter, eu sou miserável. Dói, eu fiz isso comigo, e eu sei que doeu, eu passei por isso, eu passei por esse processo. Então muitos não querem aceitar isso. A pessoa só aceita assim, não. Eu aceitei Jesus, eu faço bondade, eu sou bonzinho, eu sou caridoso porque eu aceitei Jesus. Não, não é isso. Aceitar Jesus não é subir no púlpito da religião lá das igrejas, chamada igrejas, entre aspas, né? E falar, aceito Jesus. Não, aceitar Jesus é você reconhecer. Quem conhece aqui a história de Davi? Aí põe nos comentários aí. E deixa o like, compartilha os vídeos, né? Eu sei que é utopia eu pedi, né? Porque a pessoa não quer compartilhar, não adianta obrigar, né? Mas eu sempre peço porque a plataforma exige que a gente fale isso todo vídeo, tá? Compartilhe os vídeos, dê o like, batalhe o sininho e se inscreva no canal, tá bom? Então, aí o que acontece? Davi, ele era o segundo coração de Deus. Ele era segundo ao coração de Deus. O que isso significa, irmãos? Que ele andava segundo a palavra de Deus o guiava. Porque tinha escrito a palavra de Deus, não toda, mas ela tinha as leis nem a lei, tinha a lei de Moisés, do Antigo Testamento, que vem em Gênesis, depois vem Moisés com os livros que Moisés escreveu, Deuteronômimos, Êxodo, né? Até Gênesis foi Moisés que escreveu, porque ele não estava lá, mas o Espírito Santo olhou para dentro de Moisés e que ele era o povo. Deus viu que ele era o reto de coração e podia escrever, porque Deus olha dentro de nós. Então foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Deuteronômimos e, se eu não me engano, não sei se Levítico ele também escreveu, se foi outro, acho que Levítico também, não me recordo agora. E alguns livros do Antigo Testamento, alguns foram outros profetas, né? Mas Moisés escreveu acho que uns 4 ou 6 livros, né? Da Bíblia, né? Então, Davi ajuntou mulheres para ele, não que Deus permitia, porque era a cultura daquele povo naquela época, mas não que era a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando ele fez Adão, ele falou, tá aí a carne da sua carne, é um só, irmãos, que se une. Desculpe o barulho, tá? Se tiver barulho aí, porque onde eu moro é assim mesmo, né? Vai ter muitos barulhos mesmo aqui, felizmente. Mas não leve em conta não, tá, irmãos? Aí, o que acontece? Carne de sua carne. Então, é uma pessoa com outra que faz um só. Entendeu? Por isso que Deus instituiu o casamento. Porque para mostrar como figura para nós que nós somos um com Cristo e com Deus. Então, por isso que Jesus falou lá para os discípulos, quando ele veio, né? Falou, ué, tô tanto tempo com vocês e vocês não reconhecem o Pai? Porque disseram, mostre-nos o Pai. Aí ele falou, você quando me vê o Pai em mim, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então você me vendo, está vendo o Pai. Entendeu? Porque nós somos um. Entendeu? Então é 3 deuses em um. Não dá para explicar isso, irmão. Esse tipo de explicação ninguém consegue dar. Quem se atrever está mentindo, tá? Pode ter certeza que está mentindo. O homem não consegue explicar isso daí. Isso aí é desígnio de Deus, tá? A gente aceita por fé, tá? Que é um só Deus. E por fé a gente aceita que esse Deus criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Ele falou e aconteceu, tá? Isso é por fé também que você crê. Aí vem as distorções do Big Bang, aí vem a ciência explicar que o homem evoluiu do macaco. E quem fez o macaco? Eu pergunto. Aí vai ficar nessa guerra. Aí ele vai falar, não, mas o macaco veio do Big Bang. E quem promoveu o Big Bang?
Aí vai vir a outra pergunta dos céticos e profanos, né? Vai vir a pergunta assim: quem criou Deus? Deus não criou, ninguém criou Deus. Deus sempre existiu, ele não é criado, ele cria. Deus é o universo em geral, tudo. Tudo que tem no mundo é Deus que fez e foi feito pela palavra do poder de Deus e ele sempre existiu. É outra coisa que se entende por fé, entendeu? Isso é fé. Você lê a palavra que está escrito lá, mesmo que você não entenda algumas coisas, irmãos, ou não concorde no momento, continue buscando a palavra que ele vai te esclarecer lá na frente. Aí você vai compreender. Se você não buscar, você nunca vai entender e nunca vai exercer a fé verdadeira. Você vai ter fé no Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, você entregou a vida para Jesus e agora você é um cristão. Sim, você pode ter até salvação, mas esse mundo você só vai passar por sofrimento. Por quê? Porque você está sendo enganado, porque você não lê a Bíblia. Entendeu? Você pode ser salvo, sim, mas você vai viver uma vida miserável de engano. Porque você não vai para a palavra é o próprio Jesus em espírito, entendeu? Não tem como uma pessoa que se diz cristã não gostar da palavra de Deus, ou muitos, e concordar com muitos que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou que ela não é a palavra de Deus e só contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Teve alguns erros de tradução em algumas partes, alguma ponta ou outra, ali ou aqui, mas nada que tire a sua salvação. Mas foi erro de tradução, não foi erro dos profetas que Deus inspirou para que os profetas de Deus escrevessem a Bíblia. Eles não erraram. Quem errou foi quando foi... Porque o original, gente, para vocês entenderem, ó, ele foi escrito primeiro como se fala, no aramaico e no hebraico, certo? Que é a língua do povo judeu, certo? Quando Deus criou Adão e Eva, só tinha uma língua. Deus confundiu as línguas porque foram erguer a Torre de Babel para chegar até o céu, para se exaltar acima de Deus. Isso foi Satanás que colocou no coração de Nimrod. E Nimrod era um tipo de anticristo, porque ele queria ser igual a Deus. Por causa do coração que Satanás tinha colocado isso no coração de Nimrod. Então Deus desceu e confundiu as línguas. Daí surgiram as nações, entendeu? Pesquisa em Gênesis, no livro de Gênesis que está lá. Quem quiser estudar, para se aprofundar, antes de falar que eu estou falando bobagem, veja lá. Então Deus confundiu as línguas. Por isso que Babilônia vem de Babel. Babel significa confusão. E Deus confundiu as línguas e aí o povo se espalhou. Acabou a construção da torre de Babel, porque ninguém se entendia mais, conseguia entender a língua do outro. Aí cada um foi para um lado e aí criou as nações. Ó, o inimigo se levanta, né? E aí fica fazendo esses berros. Mas não se pode com isso não, irmão. Se vocês escutar barulho ou doidiça dos doidos, não leve em conta não. Isso aí é a ação do inimigo para atrapalhar as coisas de Deus. Fazer o quê? Onde eu vivo é assim. Mas Deus quer que eu permaneça aqui, né? Eu tenho que obedecer a Deus. Algum propósito Deus tem para mim ficar aqui. Eu já tentei sair, às vezes eu falo para Deus se tá na hora de eu sair, né? Mas se ele está me mantendo aqui, algum propósito aqui tem, para me aprender alguma coisa, né? No meio das trevas mesmo. Porque Deus é luz no meio de treva, porque esse mundo é de treva, tá? Mas voltando, irmãos, para não desviar do foco. Então, o que acontece? Perdi até o fio da meada. Aí Deus confundiu as línguas, aí surgiu as nações. Então, é onde que eu quero chegar com vocês. Davi, ele reconheceu, porque Davi foi gerado em pecado, para quem não sabe, tá? Ele veio da linhagem da prostituta lá de Raabe, lá atrás, tá? Aí fala, fulano gerou fulano gerou fulano, e fulano gerou fulano até chegar em Davi. Davi é filho de Jessé. Jessé foi gerado de pecado, entendeu? E Davi foi gerado em pecado. Só que Davi era o segundo coração de Deus. Deus chamou ele, que era pastor de ovelha, ovelha animal, tá? E ele guiava as ovelhas e queria fazer de Davi rei no lugar de Saul, porque Saul tinha se corrompido, certo? Deus, aquele povo lá, revoltado, pediu um rei, porque Deus, o povo de Deus, o povo judeu nunca teve rei. Deus reinava no povo de Deus, entendeu? Ele era o rei. Só que o povo se revoltou e queria um rei humano, porque as outras nações tinham. Deus deu Saul. Deus deu um rei segundo a vontade dos homens, que era alto, bonito, forte e segundo a vontade dos homens. Mas Deus sabia que ele ia se corromper.
Porque Deus não é corrupto, mas o homem é. Então o que aconteceu? O Saul se corrompeu. Entendeu? Se corrompeu Saul, aí Deus levantou Davi. Entendeu? Tirou de pastor de ovelha e ungiu Davi rei no lugar de Saul. Só que também Davi, sendo segundo o coração de Deus, ele andava certinho, quase tudo que Deus falava, ele também se corrompeu, mas não ele se arrependeu. A diferença é essa: Davi pecou muito mais sério do que Saul. Só que Saul não se corrompeu, não se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu certo remorso, igual Judas. Judas também, os outros se arrependeram, Judas não. Entendeu? Judas sentiu remorso, mas não arrependimento. E aí ele foi, diz a palavra que ele foi para as trevas, que o próprio Jesus falou que um de vós é o diabo. E Judas era o diabo encarnado ali. O diabo encarnou em Judas, possuiu Judas. As outras possessões foram demoníacas, se você for na Bíblia. Mas Judas foi possuído pelo próprio Satanás. Entendeu? Então aconteceu o que aconteceu na vida de Judas. Só que Davi, ao invés de Saul, se arrependeu amargamente. Aí o profeta Natan contou uma historinha. Porque o que aconteceu? Para quem não sabe a história de Davi. Davi estava indo muito bem. Só que ele pegou uma mulher que não era dele, que era casada, que era Batseba. Ele teve relação com ela, engravidou a mulher. Para cobrir esse pecado, ele mandou o marido da mulher para a morte. Porque ele ia descobrir que a mulher estava grávida e não era filho dele. Porque ele estava em guerra, que Davi mandou. Que ele era soldado de Davi e fiel a Davi. Ele era fiel ao rei. E ele andava nos preceitos de Deus, o Ulias, que era a mulher o marido de Batseba. Entendeu? Ele andava nos preceitos de Deus. Aí Davi pecou com ela, fez filho nela, eles iam saber que não era dele, porque ele não teve relação por um bom tempo com ela, que ele estava em guerra. Entendeu? Então, o que Davi fez? Mandou trazer o Urias de volta, mandou se deitar com Batseba, mas ele não foi, porque ele falou, não é justo. Olha o coração desse homem, hein, de Urias. Falou, não é justo que eu se deite com a minha mulher e os meus irmãos estão lá guerreando e o Senhor me chama, meu rei, para cá e eu vou me deitar com as minhas mulheres como os meus irmãos estão batalhando. Então ele não foi se deitar e aí quebrou o que Davi tinha planejado, porque se ele se deita, aí a Batseba ia falar que era filho dele. Aí você vê como que Deus não permite o mal, tá vendo? Aí o que Deus fez? Deus não permitiu Urias se deitar. Aí o que aconteceu? Davi mandou para a morte Urias para poder ficar com a mulher dele, porque não tinha mais solução. Aí ele tinha que arrumar uma solução para esconder o pecado que ele fez. Aí ele mandou Urias para a morte. Urias morreu, levou outro soldado junto que morreu junto com Urias, e o pecado de Davi se alastrou, teve várias consequências. Aí o profeta Natan chegou em Davi, uma certa ocasião, e falou, Davi, era uma vez uma pessoa pegou, viu o pastor lá com a sua ovelhinha, foi lá e fez isso, e tomou a ovelhinha desse pastor, e fez isso, e fez aquilo, e contou uma historinha lá para Davi. Aí Davi ficou tremendamente abalado com a historinha e falou assim, profeta, esse homem que fez isso, fez essa maldade, tem que morrer. Fala quem é esse que eu mando matar agora. Porque ele era o rei, né? Ele que determinava as coisas aqui da terra, conduzido por Deus. Aí ele falou isso. Aí o profeta Natan falou para ele, esse homem é você, Davi. Entendeu? Aí Davi se prostrou, caiu lá, começou a chorar. Por quê? Porque o pecado ele não cega a gente. A gente só enxerga o pecado do outro. Davi estava enxergando que era o profeta Natan estava falando de outro homem pecaminoso. Mas ele estava falando dele. Entendeu? Então, mas Davi não estava enxergando o pecado dele. Porque ele se afundou tanto no pecado que ele só enxergava o erro dos outros. Então eu aprendo o que com isso? Que a gente tem que olhar para nós, para o nosso pecado. Tá? Para o nosso pecado. Entendeu? Parar de olhar só para o pecado dos outros. A gente, às vezes eu aponto o erro dos outros não para julgar, gente. Eu aponto para ajudar a pessoa a se olhar para dentro dela e reconhecer que ela está errada e mudar sua atitude perante Deus. Eu não posso forçar. Isso aí não é por força, é por amor. Eu vou pregar, eu lanço a semente. Se a pessoa aceitar que ela está errada e aceitar, como eu já aceitei, Deus usando alguém para me falar, Fernando, você está errado. Aí eu falar, realmente estou errado. Você está como cristão dando mau testemunho. Aí eu falei, você está certo, vou lá pedir perdão a Deus, pedir perdão para a pessoa, me consertar do meu erro. Porque eu olhei para dentro de mim e vi que eu estava errado. Reconheci. Várias vezes me falaram alguns erros que eu tinha cometido, que eu ouvi a pessoa. Lógico que eu não vou pegar e tudo que a pessoa me falar que eu estou falando de errado, eu vou falar, não, eu estou errado. E
falar, não, realmente estou errado. Não, eu vou analisar, meditar, se eu realmente estou errado. Se eu tiver, eu vou me corrigir com Deus e vou me corrigir com a pessoa com quem eu errei. Entendeu? Aí você tem que fazer a autoavaliação de você mesmo. Entendeu? Porque Deus fala que a gente tem que aceitar a repreensão do Senhor. Muita gente não quer aceitar a repreensão do Senhor, quer continuar no erro, porque ela não enxerga o pecado dela, ela só enxerga o do outro. Entendeu? Então se avalie, olha para dentro de você, certo? Mas a maioria não quer, porque dói você enxergar. Você falar assim, não, tô errado, sou miserável pecador, como diz Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse estou sempre fazendo. E Davi falou, meu pecado está sempre diante de mim, diante dos meus olhos. Entendeu? Devolva a alegria da minha salvação, meu Deus. Eu estou disposto a pagar a pena pelo meu erro. O que aconteceu? O profeta Natan falou, Deus te perdoa, Davi, só que a espada não vai sair mais da sua casa. Aí o que aconteceu? Davi colheu todas as consequências dos seus pecados. Entendeu? O que aconteceu? Teve incesto na família dele, o irmão deitou com a própria irmã, os irmãos brigavam entre si, né? Queria tomar o reinado de Davi com ele em vida, entendeu? Aconteceu muita tragédia. E o filho que ele teve, que o Batseba, o primeiro filho, Deus falou que ia levar. Porque ele nasceu de pecado, entendeu? E levou à morte de Urias. Então, Deus falou, aí as pessoas falam, Deus não castiga. Ou Deus, aí quando fala que Deus castiga, então Deus é mau. O Deus que eu creio não é esse não. Eu quero um Deus de amor que só me ame, que não me repreenda, que não me castigue. Que esse daí é um Deus também. Mas é um Deus desse século. Que Deus fala lá na Bíblia, que é o próprio Satanás. Ele te dá as coisas boas, irmãos. Satanás, ele te dá coisas boas, ele não te dá coisa ruim. O que ele ofereceu de novo para o Senhor Jesus no deserto, na tentação do deserto? Se prostrado me adorais, eu te dou o reino dessa terra toda. Porque Adão, quando pecou, entregou para Satanás. Deus deu para Adão cuidar da terra e lavrar e viver do fruto da terra. Que Adão caiu em pecado com Eva, entregou para Satanás. Hoje, o mundo é gerido por Satanás. Deus está no controle? Tá. Jesus vai tomar de volta? Vai. Mas por enquanto, pode olhar para o mundo. Olha a volta as maldades que tá. Se não tá, é por Deus que está sendo gerido o mundo? Esse mundo aqui que nós estamos? Se fosse por Deus, não teria tanta maldade. Se o pecado não tivesse entrado no mundo, não teria tanta maldade. Porque Deus criou o homem para ser perfeito, sem pecado, para ele não morrer nunca. Mulher não ia se menstruar, a mulher não ia sentir dor de parto, e o homem ia viver eternamente. Mas o que aconteceu? O homem foi lá e pecou. Entregou para Satanás. E ele dá todas as coisas prazerosas para nossa carne. Não é que você não possa se divertir, não possa ter lazer, não possa passear. Não. Eu estou falando que se você ocupar o seu tempo só com trabalho e diversão e esquecer da palavra de Deus, esquecer da Bíblia e da oração, não existe oração sem Bíblia nem Bíblia sem oração. Os dois andam juntos, tá? Então não adianta você só orar e pedir para Deus te dar as coisas. Não, ele pode te dar, mas você está obedecendo a palavra? Se você não obedecer, como que você quer que Deus abençoe a sua vida se você está andando de desobediência? É como o pai com o filho. Olha para você, você não tem o seu filho ou você que é mãe? Olha, você não gosta que o seu filho te obedeça? Você está vendo ele fazendo coisa errada que vai prejudicar ele mesmo e toda a família? Você não fala, olha, você não põe seu filho de castigo, assim é Deus. Ué, quer dizer que você quer castigar os outros, mas não quer ser castigado pelos seus erros. Aí é hipocrisia. Aí eu vou falar de mim, eu vou me dar de referência, para não falar que eu estou apontando o erro de ninguém. Se eu falo para vocês, vai na palavra e tenta, não é ser perfeito. Ninguém nesse mundo vai ser perfeito. Até a volta de Jesus, ou até a sua morte ou a minha morte, a gente vai errar, irmãos. Mas Deus não procura a pessoa perfeita, Ele sabe que nós não somos, por causa do pecado. Deus procura a pessoa disposta a andar nos seus caminhos e obedecer a sua palavra. E eu digo obedecer a sua palavra da genealogia de Jesus, ou seja, dos evangelhos para cá. A nossa doutrina é das cartas dos apóstolos para cá. A gente não obedece a lei mais do Antigo Testamento. Porque a lei, gente, foi dada como figura. Isso que a pessoa não entende. Muito menos os religiosos. Ele quer enfiar na cabeça dos outros e plantar lei para vocês cumprirem. Para vocês cumprir regra religiosa que é de homem, não da palavra de Deus. Porque se vocês lerem a carta de Hebreu e Gálatas, vocês vão ver que é uma nova aliança. Deus tinha uma aliança com Abraão que era da promessa, não da escravidão.
E a lei te põe na escravidão. Então a lei de Moisés que veio 430 anos depois da promessa de Abraão, se você andar na lei, ela derruba a graça. Creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Ah, mas Abraão fez obra. Sim, porque a fé em Cristo leva você a fazer obras que são de Deus, não sua, não minha. A gente não tem obra nossa, justiça própria. A pessoa insiste em querer glória para ela. É glória só para Deus. A glória é toda, tudo foi feito por meio de Deus, por meio de Jesus, para Jesus e tudo vai voltar para Ele. Você vai chegar no céu, você fez obra? Fez para mandar para o céu? Fez. Mas não foram suas, foram de Deus. Você vai chegar vazio de suas obras lá, porque as obras foi feita por meio da fé de Cristo. O Espírito Santo, quando você entrega a vida para Jesus, ele age em você, dentro de você e guia para você fazer obras, mas a obra que já estava preparada antes de você nascer, de você se converter, entregar a vida para Jesus, Deus já sabia que você ia se converter. Aí ele já preparou a obra para que você andasse nela depois de convertido. É isso que é entendimento. Só que as pessoas não querem aceitar isso. Ela quer, não fui eu sou bonzinho. Sou bonzinho. Não, não aceito não. Eu pago minhas contas, eu vou ao trabalho, faço justiça, sou honesto, não fico com mentira. Entendeu? Você faz tudo isso, porque se você creu realmente no Filho de Deus, como o único suficiente Salvador, que ele entregou a vida dele para morrer no seu lugar. O salário do pecado era a nossa morte. Tinha que morrer alguém no nosso lugar. Ou a gente mesmo, ou Deus, como para não matar o ser humano, ele enviou o próprio Filho para morrer pelo amor de nós, que ele criou nós, ele nos ama. Então ele enviou o próprio Filho, se você crê que ele enviou o Filho para morrer no nosso lugar, pagar os nossos pecados, derramar o seu sangue, que ele veio em carne e não em espírito, e ressuscitou em carne e ossos, e está à destra do Pai, ou à direita do Pai intercedendo por mim e por vocês que crê, pronto, você já é perdoado do seu pecado, você não precisa fazer mais nada para pagar. Nem obra, nem nada. A gente faz as obras de Deus, não nossa, para testificar e testemunhar que nós somos salvos. As obras servem só para dizer para você assim, ó, eu sou o verdadeiro salvo, porque eu estou andando nas obras de Deus. Entendeu? Não é nas suas obras. Nós não temos obra nossa, porque nós somos falhos. Entendeu? Então, se você duvida disso, olha para o mundo. Não tem como, irmãos. Preste atenção, não tem como você pagar o mal que você fez fazendo bem. Porque para Deus é como trapo de imundícia. O bem que Jesus fez, dando a vida dele por nós, é que nos justifica e faz a gente entrar no reino dos céus. Então a gente vai fazer a obra de Cristo. Entendeu? Não é nossa. Entendam isso. Ninguém é bonzinho. Jesus falou para o rico, bom mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E ele deu o exemplo, ele falou, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Porque o homem é pecador, como é que o homem pode ser bom, gente? A gente faz algum ato de generosidade, se você pega um cara que não entregou a vida para Jesus, que não é convertido, ele pode fazer um ato bondoso aqui, ali pode. Quando você acha o dinheiro na rua e você devolve, é mais do que sua obrigação de honestidade de caráter, você não está fazendo nenhuma bondade. Isso não é uma bondade, é uma bondade entre aspas. Porque você tem que devolver, não é seu aquilo. Certo? Isso não vai fazer você levar você para o céu, esse ato. Entendeu? Vamos supor que você pegasse o dinheiro e não devolvesse para a pessoa. Certo? E você se converte depois, entrega a vida para Jesus e se arrepende desse ato. Certo? Você já fez. Você nunca mais vai ver aquela pessoa. Você não devolveu o dinheiro para ela. Não pode fazer bondade para ela porque ela sumiu. Vamos supor que ela sumiu e depois morreu e você não teve a oportunidade de pedir perdão para a pessoa. Mas você pediu perdão para Deus. É a mesma coisa que Davi fez. Davi não tinha mais como pagar o mal que ele fez para Urias, que Urias já tinha morrido. Que ele se arrependeu, veio a consequência, mesmo ele tendo se arrependido, que isso é muito solene acreditar, porque é a mesma coisa que o bandido. Ele vai, mata, rouba e vai preso. Se ele se arrepender de coração e entregar a vida para Jesus dentro da prisão, ele é perdoado e quando ele partir desse mundo ele vai para o céu. Por que eu digo isso? Eu não estou garantindo. Quem diz isso é a palavra de Deus, gente. Vai lá e veja. Porque ele se arrependeu igual Davi, sinceramente. Então ele vai para o céu. Certo? Só que isso não significa que ele não vai pagar o que ele fez aqui na terra. Ele vai continuar preso, pagar o tempo determinado pela justiça daqui da terra, que ele tem que permanecer na prisão. Paulo foi preso na prisão por pregar o evangelho.
Sendo que ele fazia o que era bom. Como é que um homem desse foi preso se ele pregava a bondade, o amor e a conversão a Cristo? Mas foi preso, porque os romanos, que eram servos do diabo, não queriam que Paulo pregasse o evangelho, prenderam Paulo. Tá vendo como você destrechando as escrituras, você tem entendimento? Mas muitos, mesmo eu explicando isso, não vão entender e não vão querer aceitar isso. Entendeu? Por que que lá em Gênesis, gente, entenda, Deus, quando o homem pecou, o homem se viu nu. Mas antes do pecado, ele estava nu. Só que, como que eu posso dizer? Ele não tinha vergonha da nudez dele porque ele era revestido de glória. Foi só ele pecar, ele sentiu vergonha, se escondeu, foi caçar folha para cobrir a sua nudez. Ele, Adão e Eva. O que aconteceu? Deus matou um animal. Veja lá em Gênesis, está lá escrito lá, tá na palavra da verdade. Matou um animal, não sei que animal, não lembro que animal era esse. Se era ovelha, se era cordeiro, se era carneiro, não sei. Só sei que ele matou animal para fazer roupa com a pele do animal. E o sangue do animal foi derramado. Isso apontava que viria um. Em Gênesis não tinha vindo Jesus. Jesus sempre existiu com Deus lá. Era o verbo que se fez carne e habitou em carne. Por isso que tem alguns filmes chineses que falam assim, você assiste filme chinês, fala assim, a carne, como que é? A palavra manifesta em carne. Por quê? Porque a palavra se fez carne e habitou aqui. Entendeu? Ela veio, ela não nasceu de uma relação sexual. Maria era virgem, então ela engravidou do Espírito Santo. O Espírito Santo colocou lá na... Isso você entende por fé, você crê por fé. Agora, você falar que foi José que engravidou a Maria, aí você está sendo o papel do herege. Você está distorcendo a palavra que está na Bíblia para poder pôr as suas ideias. E acreditar que as suas ideias a verdadeira e a cara de Deus é mentirosa. Deus é perfeito, é santo. Você ousaria dizer que Deus mentiu? Oxi, que conversa é essa, meus irmãos? Você crê por fé que Deus falou na sua palavra que ela veio, foi concebida pelo Espírito Santo. Entendeu? Então, porque se ela vem de relação sexual, viria de pecado. Porque o homem pecou, certo? E Jesus não podia vir de pecado. Ele é santo, ele é Deus. Então ele veio por intermédio do Espírito Santo, não de relação sexual, como vem a maioria dos seres humanos, e veio puro. E ele nunca pecou aqui nessa terra. Entendeu? Por isso que ele podia morrer no nosso lugar. Porque tinha que alguém morrer para pagar o pecado do homem. Ou o homem mesmo pecador, ou outro que ia substituir ele. Deus achou uma maneira, por amar o homem, de entregar o seu próprio filho. Entendeu? Então lá no Jardim do Éden, ele cobriu, era um simbolismo, o animal que ele matou de Cristo que um dia viria para pagar o pecado. Por isso que nós não andamos mais na lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela matava animal para expiar o pecado, mas ela não tirava. O único que podia tirar a condenação do pecado, não é tirar o pecado em si, tá? Que ainda a gente peca. Tirar a condenação, ou seja, você creu que Jesus morreu na cruz para pagar seus pecados, você já tem a vida eterna. Você pode errar aqui e tropeçar ali? Pode, você vai cair, porque essa carne já ela está contaminada com o pecado. É uma carne que Paulo fala, depois da morte de Cristo e ressurreição de Cristo, Paulo, o apóstolo de Cristo, fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo é um corpo de morte. Tanto visite o cemitério, se você duvida. Quantos mortos não morreram lá, inclusive cristão? Crente. O coronavírus levou uma par de pastor, que se diz crente, né? Se é crente ou não, não sei, eu não estou dentro dele. Ele podia estar pregando a palavra dentro de uma denominação, mas está enganado, mas está salvo. Porque ele acredita na morte de Cristo na cruz. Entendeu? É o que acontece com muitos hoje. Muitos podem até estar salvos, tá dentro das religiões de coração reto, mas está enganado pelas obras do diabo. E não está enxergando. Entendeu? Porque Deus é suficiente. Por isso que fala, o único e suficiente Salvador. O único Redentor é Cristo. O único intercessor entre Deus e o homem é Jesus. Não tem padre, não tem pastor, não tem religião, não tem coisa alguma. Nada. Porque se você pôr outra coisa, é mesmo que você falar que Jesus não é suficiente para te conduzir. Entendeu? Ah, não consigo sozinho. E aí eu consigo. Então eu sou melhor que vocês. É a mesma coisa que você está falando que eu sou melhor que vocês. Eu não sou. E eu nem tenho estudo, gente. Não tenho, não estudei. Como é que eu tenho tanto conhecimento? É Deus que me capacita, não é pastor. Quem me capacita é o próprio Cristo. Quando eu vou para a palavra da Bíblia,
Ele move pelo seu Espírito, que vem morar em mim e move a palavra da verdade para me dar entendimento. Porque eu estou de coração reto, buscando ter mais conhecimento, ter intimidade com meu Pai que está no céu e com meu Salvador, o único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Aí ele vem com o meu coração reto e ele me revela. É isso, é você ter arrependimento de quem você era, do velho homem. Ah, eu fiz isso. Quantas coisas eu não fiz lá atrás? Não é o tamanho do seu pecado que conta, é o arrependimento. Sincero, entendeu? Você pode fazer um pecadinho assim como um pecadão. Adão e Eva saíram da presença de Deus por um pecado apenas. A desobediência. Esse foi o pecado original. Deus falar e você fazer do seu jeito. Entendeu? Aí os outros são frutos que vieram do pecado. Aí o pecado se espalhou, gerou um monte de fruto e o homem se tornou o que se tornou. Entendeu? É daí. Tanto é que lá em Gênesis, Deus colocou querubim da guarda, tá? Quando expulsou Adão e Eva do paraíso, eles foram salvos. Porque Deus cobriu ele com a pele de cordeiro que representava Cristo e derramou o sangue de Cristo para cobrir eles. Ou sangue de Cristo não, sangue dos animais, que representava Cristo. Porque Cristo ainda não tinha vindo em Gênesis. Entendeu? Cristo estava com Deus ainda. Deus ainda ia enviar na barriga da Maria. Entendeu? Então, representava, estava dizendo para Adão, vai vir um que vai salvar a humanidade. Vocês erraram. Por o pecado de um homem, por um erro de um homem, pecado de todo mundo. Por um acerto de um homem, que é Jesus, a salvação veio para todos. Para todos que crê, tá? Na salvação de Cristo, pela obra dele na cruz. Então é isso, irmãos. Entendeu? Aí Deus colocou o querubim da guarda para Adão e Eva não voltar, porque eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, que Deus falou, do dia que comerdes, morrerá. Aí Satanás, com astúcia, enganou Eva, falou assim, não, você vai ser como Deus. Aí ela ficou tentada, falou, eu vou ser igual a Deus, então eu vou comer. Aí foi e comeu, aí deu para Adão. Ela não morreu, Adão não morreu, então pensaram assim, Satanás falou a verdade. Só que não. Por quê? Porque ela não morreu fisicamente na hora, mas eles morreram espiritualmente. O pecado cegou a vista deles. Entendeu? E aí, Adão viveu 900 e poucos anos com Eva, mas morreram. Entendeu? Fisicamente depois. Então, quem mentiu? Foi Satanás. Não foi Deus que mentiu. Deus não mente, irmãos. Satanás é o pai da mentira. Ele é o mestre da ilusão. Então, o que acontece? Em tudo isso aí, para vocês entenderem, ter uma noção básica assim, o que acontece? Como que eu posso dizer para vocês entenderem? Aí ele colocou o querubim da guarda depois de expulsar Adão e Eva do paraíso, certo? Porque se eles comessem do fruto da vida, não do conhecimento do bem e do mal, eles já tinham comido. Que era para eles comer antes do fruto da vida, antes de cair na tentação do pecado. E comer o conhecimento do bem e do mal. Porque aí o fruto da vida era para curar as nações, para curar os anjos, para curar eles mesmos, né, os filhos de Deus. Né, porque todo ano não, acho que todo mês 12 frutos. É 12 frutos que duram um ano, né? Você punha 12 frutos e esse fruto, cada mês você tinha que comer. Porque os anjos antes batalham um com o outro. O anjo do bem com o anjo do mal. Então eles se ferem. Você pensa que os anjos não se ferem, não, porque eles são seres espirituais? Como eles se ferem, eu não sei. Mas causam danos. E esse fruto é para isso. E ele é o fruto da vida. Entendeu? E se Adão comesse Eva, depois de ter pecado, eles nunca iam morrer. E aí eles iam viver com o pecado. E Deus não tem comunhão com o pecado. O pecado é abominação para Deus. Entendeu? Então Deus colocou o querubim da guarda, que é o anjo de maior patente. Satanás era um querubim. Entendeu? Para não deixar Adão e Eva comer. Porque ele ia mandar Jesus um dia para morrer no nosso lugar, pagar nosso pecado. E a palavra da verdade agora é o fruto da vida até que a gente passe dessa para o céu, né? Quem crê. E lá a gente vai voltar a comer do fruto da árvore da vida. Aí já não vai existir mais a palavra para nós aqui. Porque a palavra vai estar lá, que é o próprio Cristo com a gente. Entendeu? É isso, meu povo. É isso que você só tem esse conhecimento lendo as escrituras. Mas a pessoa tem preguiça de ler. Ou de ouvir em Bíblia em áudio. Deus está falando. Ele viu que o povo tem preguiça e não quer que o seu povo seja destruído. Ele via por meio da internet, que foi uma coisa que o inimigo criou para poder
controlar as pessoas e saber o que as pessoas fazem, porque ele não é onisciente. Ele precisa dos demônios, que está vigiando as pessoas, né, para saber o que cada um gosta, cada um faz para ele dar, para manter a pessoa longe da Bíblia. Entendeu? E aí, através da internet também. Então, ele quer ser Deus, ele quer ser onisciente, ele quer ler a mente das pessoas igual Deus lê. Entendeu? Só que Deus é muito mais inteligente e sábio do que Satanás. Então, Deus usa o próprio mal do Satanás contra ele mesmo. E ele não entende, ele fica perdido. Por quê? Deus hoje está usando da internet para a palavra chegar, já que as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, chegar em áudio. Deus está usando todas as armas que ele pode, irmãos, para convencer a pessoa, vem para mim, vem para ter desvida. Deus não quer condenar ninguém. Nunca quis, mas ele vai ter que condenar aquele que não quisesse, quiser seguir as obras da infrutífera das trevas. Quem quiser seguir o mundo, quiser seguir Satanás. Entendeu? Quem quiser seguir Satanás com suas maldades, não vai entrar no reino do céu. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E quando a gente fala essas coisas aqui, já vou parar o vídeo, irmãos. O que acontece? Não é para assustar, amedrontar ninguém, porque a palavra da verdade, quando você vai para ela, o verdadeiro amor de Deus por nós, e quando ele entra dentro de nós por meio do Espírito Santo, lança fora todo medo. Ninguém tem medo mais. O cristão nessa vida, entendam, o cristão verdadeiro, diz a palavra, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai padecer perseguição, vai ser injustiçado, vai ser caluniado. Tá? Vai ter momentos bons que a gente vai curtir nesse mundo aqui? Vai, porque Deus vai permitir a gente ter um refrigério, um momento de paz, andar por passos verdejantes, como diz os Salmos, né? Repousar um momento por águas refrescantes, mas não vai ser sempre assim. Vai ter as lutas, olha a vida dos apóstolos. Muitos morreram crucificados, decapitados, de cabeça para baixo, queimados, fizeram... Nero fez tocha com os cristãos e tocou fogo lá em tudo e botou a culpa nos cristãos. Aí você vai para essas igrejas aí e fala, não, o cristão vai ser só vida regalada o tempo todo. Aí a pessoa vai lá enganada e acredita nesses caras aí. E aí, quando vier o sofrimento, a pessoa tá desprotegida. Por quê? Porque ela, às vezes até tem. Deus permite a pessoa ir na onda do engano de Satanás, das religiões, e falar, vou ter vida regalada. Aí você consegue ir presa, consegue um monte de coisa. Igual a parábola do rico e do Lázaro. O rico teve tudo aqui. E o Lázaro comia das migalhas que o rico derrubava. E não queria ajudar Lázaro. Quando os dois morreram, um foi para o tormento eterno e o outro para o regozijo eterno, para a alegria eterna. Aí o que estava no tormento pediu ajuda para o pai Abraão. O pai Abraão falou, ó, nem nós podemos passar daqui para aí e nem vocês daqui para cá. Então você teve toda a sua chance em vida. Você não quis. Então agora o que tem para você é isso aí, é o tormento. E vai ser para todo sempre. E Lázaro agora vai regozijar aqui na alegria, na vida eterna. Porque ele sofreu aí na terra. Entendeu? Então vocês querem prosperidade financeira toda hora? Quer buscar isso? Não que seja errado, gente. Eu friso sempre. Ter lazer, se divertir. De maneira honesta, você subir na sua carreira, você conquistar suas coisas sem pisar em ninguém, sem enganar, sem trapacear. Se você fizer trapaceando, enganando e conquistar, você conquista. Mas Deus te derruba lá de cima. Pode ter certeza, pode demorar um pouquinho, mas Deus vai te derrubar. E se não derrubar aqui, vai derrubar para o castigo eterno. Por quê? Porque você se desviou do caminho do Senhor. O Senhor está falando, ó, faça o que é certo. Eu estou falando para você fazer o que é certo. Eu te amo, não quero que você seja penalizado. Mas a carne quer outra coisa. A carne quer regozijar aqui na terra. Quer viver sempre só com maravilhas. Não vai. O cristão não vai, gente. O cristão vai ter momentos de alegria aqui? Vai. Mas daqui a pouco, acabou esse momento, já vem as perseguições, as calúnias de justiça, já vem... fala que você é doido, fala que você para não pregar mais a palavra de Deus, porque isso é loucura, porque a palavra de Deus, os artistas já estão fazendo isso, tá? Falando que tem que reescrever a palavra de Deus, porque ela tem discurso de ódio. Aí eu pergunto para vocês, discurso de ódio? O que é um discurso de ódio? Falar da palavra de Deus é discurso de ódio? Ah, não, que no antigo Deus mandava matar. Mas pesquisaram por que Deus mandava matar? E quem ele mandava matar? E por que ele mandava matar? Se você for para a Bíblia, você vai entender o porquê. Porque o povo estava muito mal, cara. Veja Sodoma e Gomorra, o que estava acontecendo lá. Meu, perversidade, queria estuprar até os anjos. Que veio em forma humana para ajudar Ló. Ué. Se deitou mulher com os anjos caídos lá, isso está na Bíblia, não sou eu que estou falando não.
Ah, isso é impossível de acontecer, então você não tem fé, porque a palavra de Deus está dizendo que aconteceu, você vai duvidar da palavra de Deus? Você tem que crer no sobrenatural, das coisas sobrenatural de Deus. Se Deus está falando que aconteceu, quem sou eu para falar que é mentira? Ué, entendeu? Às vezes eu não entendo as coisas, eu falo, ou eu estou errado ou Deus está errado. Aí eu falo, por quê? Isso aqui eu não concordo, está errado. Aí ele chama minha atenção assim na minha mente, Fernando, quem é Deus aqui? Você é um pecador, não é? Então, eu não tenho pecado. Quem tá errado? Eu ou você? Aí eu olho, sou eu, senhor. Eis-me aqui, senhor. Entendeu? Eu vou obedecer a sua direção, não a minha, não o meu pensamento. Porque Satanás lança pensamento na sua mente. Ele não lê sua mente, mas ele observa por meio dos demônios que está nos cercando. Se os anjos não cercam, o demônio também não cerca. Tem uma guerra espiritual acontecendo aqui. Então, o que acontece? Ele sabe o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, ele vai te dar o prato. Só que Satanás, ele não pode te obrigar a cair. Ele te dá a tentação. Ou seja, ele potencializa os seus desejos que já está dentro da sua carne. Cada um de nós, irmãos, entenda, por causa do pecado tem um desejo extremo. Nem todo desejo de todo mundo é igual. Por exemplo, vai ter um que vai ter mais desejo na parte sexual. Outro vai ter mais desejo de ganância, de querer ter dinheiro. Como que fala? Teoria da prosperidade, querer ter empresa, querer ter carro, querer ter luxo. Outros vai ser, o desejo vai ser, como que fala? De coisas materiais. Cada um tem um tipo de desejo diferente do outro extremo, entendeu? Então, quando você tem esse desejo, Satanás só potencializa. Ele põe a tentação na sua frente, ele move situação, ele não move pessoas, mas ele move situação para poder aquela situação entrar na sua vida. Aí você vai olhar, porque Deus fala que a lamparina dos olhos, da alma, são os olhos. Então, quando você olha e deseja uma coisa que Deus fala que é errada, você já está ao ponto de pecar. Aí você já tem esse desejo. Aí Satanás fala, olha, ele está desejando ali. Aí ele já põe o prato. Aí você cai se você quiser. Aí é difícil você resistir, porque é gostoso. As coisas que Satanás nos oferece é muito prazeroso para a carne. Ó, chega até da saliva, ó, na boca. E é verdade, irmãos. Eu vou fazer um vídeo aqui do segundo vídeo dos meus pecados. E eu não tenho vergonha e medo de falar, porque Deus já me curou. Entendeu? Muitos fazem zombaria quando eu falo dos meus pecados. Eu sei que muitos fazem zombaria. Vai se entender com o Senhor. Se continuar com isso aí, vai se entender com o Senhor, tá? Porque eu não faço vídeo para ninguém zombar de mim. Eu faço vídeo para ajudar vocês a enxergar os seus erros e se corrigir. Entendeu? Eu sou um usado de Deus para ajudar as pessoas. Ele me chamou com essa missão. Entendeu? Aí, mas eu não ligo quando zomba. Mas aí eu fico triste porque eu sei que a pessoa vai pagar pela zombaria dela. Porque Deus vai cobrar dela. E é isso que me dói. Ver as pessoas sofrendo e ela não vai lembrar que foi aquilo. Ela vai falar, o que foi que eu fiz para passar por isso? Ué, puxa lá atrás. Tudo que a gente faz aqui, a gente é cobrado aqui. Lembra que tem não tem na Bíblia não tem esse versículo. Como que é? Aqui se faz, aqui se paga. O que tem na Bíblia é assim, ó. O que o homem semelhar, o homem vai colher. Ou seja, tem gente que vai pagar aqui na terra mesmo. Tem gente que só vai pagar, que nem tem muitos ricos aí que estão se alegrando nas suas riquezas, mas são corruptos. Então, quando ele morrer, ele vai pagar no reino dos infernos. Porque se ele não for pagar nem aqui, nem lá, então Deus é injusto. Porque Deus, o cara fez toda a malandragem que pode e não vai pagar, nem aqui, nem na outra vida. Então Deus seria injusto, mas a Bíblia diz que Deus é justo. Se ele não pagar aqui, ele vai pagar na outra vida. E por isso que tem vida após a morte, tanto para o céu quanto para as trevas. Aí fala, não existe inferno, não existe diabo, não existe nada. Acredite nos homens. Vai acreditando nos homens, não acredita no que a Bíblia fala, não. Entendeu? Eu não sei como é esse inferno. Ninguém sabe. Entendeu, irmão? Eu vou fazer já fiz um vídeo dizendo mais ou menos, mas vou fazer outro. Entendeu? Eu não me canso, porque Deus me dá coragem para continuar. Eu quero desistir, mas Deus não deixa. Então, Deus é assim, irmãos. Ele transforma o mal em bem. Falta você se quebrantar, você reconhecer que você é pecador e errado e é dependente de Deus, somente de Deus, e Ele move a sua vida. Certo? Não quer dizer que você não vai arcar com o que você fez lá atrás. Você vai arcar aqui nessa vida. Mas Ele vai te restaurar. Ele vai te corrigir.
Ele vai te repreender quando for necessário, entendeu? Para você, porque ele quer o seu bem, entendeu? E muitos não querem aceitar a repreensão, só querem aceitar as bênçãos. Você faz coisa errada e quer ter bênção? Você erra aqui, não dá para você pagar, irmãos. Vou parar o vídeo aqui, tá? Que Deus abençoe a todos, já tá longo. Até o próximo vídeo, tá? Vou dar